Olá, seja muito bem-vindo ao Panorama, um programa da TV Assembleia de Minas Gerais. 8 em cada 10 cidades mineiras correm risco de infestação ou estão em alerta para a presença do mosquito Aedes aegypti, responsável pela transmissão da dengue, zika e chikungunya. Esse é o resultado do primeiro levantamento da Secretaria Estadual de Saúde, feito esse ano em mais de 800 municípios mineiros. No panorama dessa semana, vamos falar especialmente sobre a dengue e a chikungunya. Por que o número de infectados no estado está aumentando? E o que fazer para evitar? Não saia daí, o nosso panorama está só começando. Eu converso com a infectologista Tânia Marcial, que é referência técnica em doenças infecciosas da Secretaria Municipal de Saúde de Contagem. Tânia, muitíssimo obrigado pela sua presença. Tânia, a gente viu nesse início de ano aí um aumento dos casos de dengue, tanto no Brasil como especificamente em Minas Gerais. Esse aumento já era, digamos, previsível ou aconteceu algum fato diferente aí responsável por esse aumento no número de casos? Então, nós temos, historicamente, no estado de Minas Gerais, num período aí de uma média a cada 3 anos, a gente tem os períodos epidêmicos. A doença ela é endêmica, ela existe, no estado o ano inteiro, mas quando a gente tem um aumento muito importante do número de casos, nós chamamos de período epidêmico, e a gente até esperava isso para 2022 e atrasou um pouquinho, veio para 2023, mas a gente já espera essas epidemias mesmo, esporadicamente. Isso talvez esteja bastante relacionado à questão que as pessoas, quando tem o período epidêmico, muitas pessoas pegam a doença e ficam imunizadas. Com o passar do tempo, essa imunidade cai ou então entra um vírus novo e começa de novo essa questão aí das epidemias. Mas esse ano também nós estamos tendo muitos casos de chikungunya. Chikungunya também tem um número elevado, tanto quanto a dengue? Tanto quanto ou proporcionalmente? Como é que funciona? Depende da região do estado, A gente tem mais para o lado norte do estado, as cidades lá, com a cidade inteira com casos de chikungunya. Aqui na região metropolitana, em Contagem, onde eu trabalho, a gente também está observando um aumento do número de casos de chikungunya. Você falou aí da questão das epidemias cíclicas, a cada 3 anos. Eu anotei aqui, a última foi em 2019, você tinha falado, depois antes em 2016, 2013, agora atrasou um pouquinho. Talvez a pandemia tenha tido a ver alguma coisa com isso? Então, esse é um fato, que nós ainda não sabemos esclarecer, mas as pessoas, talvez por terem ficado mais dentro de casa, talvez tenham cuidado mais, das coisas em casa, a gente não sabe ainda o porquê mas isso também pode acontecer, de demorar um pouquinho para ter esses períodos epidêmicos, mas a média que nós tivemos foi exatamente 2010, 2013, 2016 e 2019. Então, a gente esperaria para 2022, está vindo agora em 2023, e a gente nem sabe ainda se vai ser tão importante quanto foi em 2019 o número de casos, mas nós temos que nos preparar para isso aí. Já tem que ficar de olho, Isso. Pois é, falando em números então, vamos ver os números do boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde até o último dia 13 de março. A gente vai ver aqui na nossa tela os casos que aconteceram. Olha, foram 83.911 casos prováveis, sendo que 25.265 já foram confirmados. Tivemos já 9 óbitos confirmados e 40 desses óbitos estão em investigação. Eu queria entender, Tânia, por que demora tanto essa confirmação? A gente tem aí mais de 83 mil casos prováveis, mas 25 confirmados. Uma diferença relativamente grande. Demora-se a confirmar? Como é que o caso deixa de ser um caso provável para um caso confirmado? Então, um caso provável é aquele caso, em que a gente atende o paciente, ele preenche os critérios de caso suspeito, que é aquela pessoa que está com febre, com duração de 2 a 7 dias, e que vai apresentar os sinais e sintomas, de cefaleia, mialgia, tem que ter mais 2 sinais e sintomas. Então, esse paciente, se ele é atendido até o 5º dia do início dos sintomas, a gente colhe um exame que chama PCR, a partir do 6º dia a sorologia. Com esse número aí, o número aumentando, então a demanda, e a maioria dos exames são realizados pela FUNED, mas esses exames geralmente a gente tem um resultado em poucos dias,
mas como o número de casos está aumentando agora nesse período, né, então até que o resultado chegue, e aí o número, né, que a secretaria libera é aquele número que é oficial, então a gente tem que aguardar a pessoa colocar lá na ficha do paciente que o exame foi confirmado no sistema para fazer esse levantamento aí. Então é uma questão mais burocrática. Agora a gente lembra, né, que os exames são importantes do ponto de vista epidemiológico, para a gente saber, né, se realmente o vírus da dengue está circulando, no caso também do chikungunya, mas a conduta clínica desta pessoa que está com dengue, ela independe desse resultado de exame. O que ela tem que fazer? A pessoa que está com a doença, ela tem que procurar atendimento médico, né? A primeira coisa que a gente orienta, em casa mesmo, já começar a hidratação. Porque as pessoas que morrem de dengue, né, que é uma morte evitável na maioria das vezes, elas morrem por desidratação. Então, começa já a hidratar, né? Pode começar já com o sorinho, no soro do pacotinho, dilui um pacote de soro em 1 litro de água, já começa a tomar e vai procurar o atendimento médico. Porque uma coisa que às vezes acontece, né, nesta época os serviços de saúde vão ficar lotados com muitas pessoas doentes, e aí a pessoa fica muito tempo esperando o atendimento médico e pode perder esse período aí muito importante para iniciar a hidratação. Então ela começa essa hidratação, procura o atendimento médico e o médico lá vai classificar então, porque a gente tem 4 grupos, né, no caso de dengue, que a gente classifica. O grupo A é aquela pessoa, né, que tem menor risco de estar evoluindo para as formas graves, porque ela não tem nenhum fator de risco, ela não tem naquele momento sinais de alarme ou gravidade. O grupo B, que são as pessoas que a gente diz que tem os fatores de riscos, que são os que têm idade maior que 65 anos ou menor que 2 anos de idade, que tem alguma doença crônica, que tem algum estado de imunossupressão, seja por uso de medicamentos ou por doenças. As pessoas também que a gente diz que tem um risco social, aquelas que moram sozinhas ou que não tem como estar acompanhando a evolução delas, outra pessoa também está ajudando. As gestantes, que são sempre grupos de risco para tudo, né? E essas pessoas, então, têm que se ter mais cuidado, elas têm que ser avaliadas diariamente, até depois de 24 a 48 horas de melhora da febre. Elas têm que fazer um exame de sangue, o hemograma, né? Para a gente ver o hematócrito todos os dias, até essa melhora da febre. E os outros que já são mais graves, eles têm que internar. E aí, por isso que é importante estar fazendo essa avaliação médica no serviço de saúde. Você falou da questão dos sintomas, você falou da febre e da dor de cabeça forte. Não, a gente fala que tem que ter febre, tem que ter mais 2 sinais ou sintomas, que pode ser. Que seriam, quais seriam? Então, a febre, primeiro, é uma febre que é uma febre alta, é uma febre que aparece assim subitamente, né? Você está sentada aí, de repente você começa a ficar com febre. Acompanhada, então, de dor de cabeça, uma dor atrás dos olhos, né, que é muito característico de dengue, dor no corpo. Essa dor no corpo é uma dor muito forte, a mialgia, né? As pessoas que tiveram dengue, algumas pessoas chegam a dizer para a gente que parece que passaram com um trator em cima delas. Então, essa dor muito forte. Pode ter as manchas no corpo, né, que às vezes a pessoa fica bastante preocupada com essas manchas, mas é só uma manifestação da doença, não é sinal de gravidade. Essas manchas aparecem no 3º ou 5º dia depois da febre. Quando está melhorando, tem bastante prurido, né? Pode ter náuseas, pode ter vômitos. E essas alterações são as mais importantes. E nesse momento começou a ter algumas dessas alterações, a indicação é buscar o serviço de saúde. Isso, agora tem o chikungunya, que é a outra arbovirose. Aí no chikungunya é a mesma coisa, a pessoa começa também com uma febre alta, geralmente em torno de 39 graus, aparece subitamente. O que é diferente de dengue e chikungunya é que na chikungunya o mais importante é o comprometimento articular. Então essa pessoa começa com uma dor intensa, principalmente nos punhos, nas mãos, nos tornozelos, mas pode ser em qualquer articulação. E costuma vir acompanhado, né, de um inchaço, edema e às vezes até uma vermelhidão local. E é importante porque na dengue a pessoa também pode ter dor nas articulações, mas normalmente ela não vai ter esse edema, um inchaço nas articulações. É diferente, então, aí o que vai chamar a atenção é esse comprometimento das articulações no caso de chikungunya. Também na chikungunya pode ter as manchas na pele, né, pode ficar com o olho vermelho, que é a hiperemia ocular. Mas é isso que vai diferenciar uma doença da outra. Enquanto na dengue é muita mialgia, muita dor muscular,
Na chikungunya é muita dor articular. Uhum. Bom, falando de dengue, falando de chikungunya, esse ano a Secretaria Estadual de Saúde já fez o primeiro levantamento sobre o risco justamente da transmissão da dengue, chikungunya e outras doenças que tem o mosquito Aedes aegypti como o vetor. Vamos ver então esses resultados. Olha só, é um levantamento que chama-se Levantamento Rápido de Índices para Aedes aegypti, é mais conhecido pelo pessoal como LIRA, não é isso? Ele foi feito esse ano em 828 municípios de Minas Gerais. Em 319 municípios, ou seja, em 38,6%, já existe o risco para a transmissão da dengue. Em 339 municípios, ou seja, 41%, os municípios estão em estado de alerta. E em 169 municípios, 20,4%, o nível é considerado satisfatório. Sobre esses resultados, eu queria, inclusive, eu conversei, inclusive, com a coordenadora da Vigilância Especial das Arboviroses da Secretaria de Estado da Saúde, que é a Daniele Capistrano. Ela explicou mais ou menos para a gente o que significa esses resultados que nós vimos ali. Vamos ver o que a Daniele falou para a gente sobre esses resultados. Ele faz uma leitura do território. Por mais que o Estado, por meio da Secretaria de Saúde, faça a consolidação desses dados, o que a gente tem é uma foto panorâmica, então é uma foto mais afastada do território. Quando a gente conversa com o município, a gente destaca que o importante é o município tratar o LIRA na menor unidade local, ou seja, naquele extrato que é um conjunto de bairros. Porque o gestor municipal é que vai identificar. O problema dele é a caixa d'água destampada, então ele tem que fazer ações para poder tampar a caixa d'água. O problema deles são inservíveis, são depósitos removíveis, como PET, garrafa, prato, lixo. Então, ele vai ter que atuar com mutirões de limpeza. E o que a gente tem no consolidado pode representar a maioria dos municípios, mas é lógico que cada município tem que fazer sua análise e sua ação de forma específica. É o que você falou, né? Cada município e por exemplo, há regiões do estado hoje em que a dengue está mais prevalente que a chikungunya, outras que a chikungunya está sendo mais grave, né? Agora, para essas doenças não tem tratamento, né? Você só trata os sintomas? Ou se já existe, por exemplo, algum tipo de estudo, algum tipo de pesquisa para poder fazer um tratamento para a dengue ou algum tipo de coisa nesse sentido? Nós só fazemos o tratamento que a gente chama de inespecífico, dos sinais e sintomas, mas tem tratamento, que é a hidratação. A hidratação seria o tratamento? No caso da dengue, a hidratação é o tratamento, não tem tratamento para o vírus, mas você vê que o vírus fica na circulação também por um período só, de mais ou menos 7 dias, assim, de 4 a 5 dias. Um período de 7 dias a pessoa já melhorou normalmente, né? Ou, então, infelizmente, quando evolui para a forma grave, não. É uma doença que tem uma duração curta, não tem um antiviral, tá? Mas são os cuidados, né? A questão da hidratação, tanto na dengue quanto na chikungunya. Não usar, né, a automedicação, porque a gente não deve usar os anti-inflamatórios de nenhuma espécie na fase aguda da doença. Mas na chikungunya o que pega é a dor. É uma dor incapacitante, né? Então é uma dor chikungunya. O nome, né, de origem africana significa aquele que se curva. A dor é tão intensa que a pessoa fica encurvada, né? Pois é, mas tomar algum remédio, não pode tomar. Não é recomendado. Não é, porque não. Aí tem que procurar o atendimento médico, porque a gente mede a intensidade da dor. A gente tem uma escala que a gente chama de escala visual da dor. Então, a gente aplica essa escala no paciente, vê qual que é a intensidade da dor. A gente tem que ver ainda se essa dor está comprometendo os nervos periféricos, que a gente chama de dor neuropática. Então, além de dar um remédio para a dor, a gente tem que ver se tem esse comprometimento, né, neuropático, e aí o tratamento vai ser de acordo com essa avaliação que a gente faz dessa pessoa. Tá? Então, aí, para cada tipo de dor, se tem comprometimento neuropático ou não, a gente vai usar um tipo de analgésico específico. Infelizmente, né, não consegue tratar assim rapidinho, te dou o remédio agora. Claro, a gente faz de tudo, vai aliviar a dor, mas é um tratamento. No caso de chikungunya, essa dor, né, a gente classifica a doença como fase aguda, fase subaguda e fase crônica. É muito importante entender isso. Na fase aguda, a doença dura 10 dias.
Depois, na subaguda, de 10 dias a 3 meses, e na crônica, de 3 meses até 3 anos. Então, ao contrário da dengue, A não é uma pessoa doença... pode continuar com esses sintomas durante esse tempo 60% todo. das pessoas que têm a fase aguda vão para a fase subaguda. Então, é um tratamento muito mais prolongado, é um tratamento que não é só com medicamento, precisa, né, de uma avaliação, às vezes, de um fisioterapeuta, porque os cuidados que a gente vai ter com as articulações bem no início da doença pode evitar de ter sequelas no futuro. Então, é uma doença que exige bastante cuidado e esse tratamento, tanto com remédio, né, quanto o tratamento não farmacológico, das outras medidas, né, a pessoa pode, às vezes, estar usando compressa fria para estar ajudando na dor, mas, às vezes, tem que imobilizar essas articulações bem no início, e é uma doença, então, que pode causar sequela. E é uma doença, a gente fala, Fernando, que dengue, zika, então, se, né, as pessoas são picadas pelo mosquito e pegam o vírus, desses que adquirem o vírus, apenas 20% adoecem, 80% não vão ter nada. Então, se a gente pergunta, né, no ambiente, quem aqui já teve dengue? A maioria das pessoas já tiveram contato, mas mais ou menos só 20% que adoeceram. Na chikungunya é o contrário, a maioria das pessoas vão adoecer. Então, quando a gente pega, né, a gente conversa com as pessoas que estiveram nesses municípios de Minas Gerais, por exemplo, onde estão tendo essas epidemias, aí alguém falou até para mim assim, está todo mundo na cidade andando encurvado, você vai na porta do banco, está todo mundo lá, né, com as articulações. Então, é uma doença que vai comprometer o bairro inteiro, a cidade inteira, né, uma região inteira. É bem mais assim, preocupante, né, todas são preocupantes, mas do ponto de vista do número de pessoas que vão ficar doentes, na chikungunya adoece muito mais gente de uma vez só. Pois é, e para isso prevenir é Sim. melhor que remediar. As campanhas de prevenção contra a dengue e chikungunya para orientar os cuidados em relação ao combate ao Aedes aegypti também têm sido muito comuns. Mas será que elas têm sido eficazes? Quem responde para nós também é a Daniele Capistrano, da Secretaria de Estado de Saúde. Mais de 80% dos focos de procriação do mosquito Aedes aegypti está dentro das residências, ou no entorno, ou dentro da residência, em ralo, em garrafas, né? Em qualquer lugar que possa acumular água. Então, o Estado faz a parte dele, os municípios têm que fazer a parte deles por meio do trabalho do agente comunitário de endemias, e a população tem que fazer a parte dela. A parte da população é a parte de mudança de comportamento. Então, a gente vai batendo nessa tecla todos os anos, todas as epidemias, mas é lógico que depende da população também ter a mudança de comportamento de não deixar a água parada. Então, a pessoa precisa de pelo menos uma vez por semana, ou até 2 vezes por semana, virar a garrafa de cabeça para baixo, tampar a caixa d'água, né? Essa época do verão, as pessoas estão colocando piscinas nos quintais, essas piscinas de lona, de armação, para se refrescar, para as crianças se banharem. Essa água fica ali virando criadouro de mosquito. Então, a gente tem que pensar no meio ambiente. E o mosquito vai colocar o ovo lá próximo da água, para esse ovo eclodir, né? Ele é hidratado pela água, ele vai virar uma larva que vai ficar ali na água, e é da água que vai sair o mosquito já adulto. Então, a água parada é o nosso problema. Bom, essas campanhas são feitas, né, ano após ano, e a gente espera que as pessoas tenham pelo menos consciência, né, de evitar esse tipo de coisa. Agora, uma coisa que eu não sei se as pessoas sabem, as pessoas podem ter dengue várias vezes, né, não necessariamente uma vez só. Sim. A segunda é pior que a primeira, a terceira é pior que a segunda, como é que funciona isso? Então, nós temos, né, hoje nós temos identificados 5 tipos de vírus de dengue. No Brasil, nós temos 4 tipos, que a gente chama de vírus da dengue tipo 1, 2, 3 e 4. Quando começam as epidemias, normalmente a gente avalia qual é o vírus que está circulando, mas teoricamente sim. Por quê? Quando a gente tem a dengue pela primeira vez, nosso organismo cria os anticorpos contra aquele vírus. Por exemplo, eu tive dengue pela primeira vez adquiri o vírus 2. Aí meu organismo produziu anticorpos contra o vírus 2. Num período de 3 anos a 5 anos, isso bem teórico, eu estaria com anticorpos no meu corpo desse vírus 2. Aí eu pego o vírus 3 no próximo ano. Aí o que acontece é que os anticorpos que eu possuo, o meu organismo não vai conseguir produzir anticorpos eficazes contra o tipo 3, eu vou ter mais do tipo 2, aí essa resposta não seria adequada
para esse tipo 3. E aí eu teria, né, todo um descontrole imunológico, uma facilitação de reprodução no vírus do organismo, mas a gente ainda não entende muito bem isso é bastante teórico, mas enfim. Então, da segunda vez, a chance de ter as formas mais graves seria mais importante, maior do que da primeira vez. Agora, lembrando que a primeira vez eu posso ter tido a infecção assintomática, então para nós aqui, isso não faz muita diferença, porque o vírus já circula aqui desde 1998, então, de uma forma ou de outra, todos nós já entramos em contato com o vírus pela primeira vez. Então, mesmo sem saber, vamos dizer mesmo assim. sem saber. Então, isso não tem muita importância do ponto de vista clínico e epidemiológico, porque a gente não sabe quem já teve e quem não teve na hora que a pessoa está com a doença. Bom, a gente estava falando que durante a pandemia os casos de dengue diminuíram. Agora, tem uma pesquisa que fala que 31% dos brasileiros acreditava que a dengue tinha acabado, porque não se falava mais de dengue nessa ocasião, né? Por quê? Enfim, essa informação, claro que não é verdadeira, né? Sim, mesmo na pandemia nós tivemos casos casos de dengue, menos números ou menos divulgados o número de casos? Talvez até menos diagnosticados também, porque como a gente estava convivendo com aquela pandemia, né, e a gente pode algumas pessoas terem sido atendidas com febre, né, com esse quadro clínico, que às vezes as duas doenças começam da mesma forma. É claro, um quadro de dengue é bastante clássico, mas nós tivemos, sim, casos confirmados, né, das arboviroses, de dengue, chikungunya e zika, nesse período da pandemia, mas em menor número, sim, né? Não deixamos de ter, mas pode ser até também que as pessoas, às vezes achando que era Covid, nem procuraram atendimento. Então, tem vários fatores que podem ter contribuído por né, ter esse número menor, mas é claro, nós não tivemos a epidemia, mas tivemos casos. Não deixou de ter casos? Não deixou, nunca deixa, todo ano, né? Infelizmente, todo ano nós temos, né? E a gente não consegue ainda controlar essa doença como a gente gostaria, isso, né, há muito tempo. Tânia, muitíssimo obrigado pela entrevista. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. E o Panorama de hoje termina aqui. Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo programa.